Nós temos um livro chamado A Propaganda Política, de Jean-Marie Domenach. Para quem não leu, leia, tá? Anote esse nome, esse livro. A Propaganda Política, de Jean-Marie. Ele determina as leis que regem a comunicação política. Existem algumas leis que devem ser respeitadas e têm que ser respeitadas na comunicação política, tá? A primeira lei é a lei da simplificação. Para quem já frequentou os cursos, lembra que eu falo sempre o seguinte: político tem que falar lei da ampliação. Você tem que ser um grande alto-falante. Tudo que você fizer, por menor que seja, tem que ser transformado em coisas grandes. Aí o prefeito me pergunta: Mané, o deputado anunciou no jornal aí que ele mandou a verba para fazer os 10 quilômetros de asfalto. Como é que ele não divulga isso? Bom, primeiro, você já começou errado. Você já tinha que começar a divulgar quando você fez a primeira visita para o deputado pedindo lei da orquestração. Tudo tem que caminhar como uma orquestra para uma só música, para uma só comunicação. Tá? E a lei da transfusão. O que é a lei da transfusão? Se 40%, 60% das pessoas que estão aqui falarem bem de mim, 40% que não têm opinião sobre mim serão influenciados por essa opinião, ou não. Esses não têm opinião sobre mim. 60% têm. Estão falando bem de mim, eles vão influenciar os 40% que estão votando. Certo? Lei da unanimidade e contágio. Quando você fizer uma ação, todo mundo tem que ter unido para fazer a mesma ação. Tá? Romagnoli, por favor. O Romagnoli vai dar uma palavrinha com vocês aqui sobre rádio, algumas coisas sobre comunicação, da experiência que ele tem com presidência da República, com prefeitura, com governo. É o cara que eu mais conheço, que mexeu com esse tipo de comunicação. Foi o Romo. O Romo já fez algumas campanhas com a gente, já fomos quase morrendo lá. Já quase matado. É verdade, porque assim, o rádio é um dos maiores meios de comunicação do Brasil. Ok? Não, o rádio é o maior meio de comunicação. O rádio penetra, no melhor sentido, com todas as faixas, todos os sexos. O rádio, aqui como é que ele é? Isso aqui é a soma dos 9 mercados Marplan, são as 9 maiores capitais do Brasil. Um pouco mais de mulher do que homem, todas as classes. Essa distribuição do rádio é muito parecida com a distribuição da população, e a distribuição de idade também é muito parecida com a... Quem é que é o líder? É o rádio ou a televisão? A faixa azul é o rádio. A cor de rosa é a televisão. O rádio começa dando um banho na televisão, isso é hora a hora. 5 da manhã, 6, 7, 8, 9... A maior parte do dia, quem olhou nada sai, ele começou no programa do Zé Betes, programa de comunicador. Gente, dona de casa, olha, o nono está tossindo muito, gente. O nono está tossindo, passa o dia inteiro tossindo, incomoda a senhora. Tem que dar tira-tosse para ele. Gente, tira-tosse é bom, mas bom mesmo. A resposta pode magoar. E não é só magoar quem vai ouvir a resposta, mas às vezes pode magoar quem está falando. Por isso, quando a gente faz perguntas, a gente tem que considerar se as pessoas têm realmente liberdade para responder essas perguntas. A gente não está perguntando se essas pessoas gostam de BMW ou de Mercedes. A gente não está perguntando coisas simples sobre a vida das pessoas, normalmente, quando a gente fala de política. A gente está perguntando coisas que interferem na vida delas. 3 motes eu sugiro para vocês em relação a pesquisas do mandato. Primeiro, façam avaliações internas. Perguntem para os funcionários públicos o que eles acham. Eles são seus representados mais próximos. A gente estava falando disso, né, Paulo? Endomarketing. Né? Gente, quem está do teu lado, está do teu lado. Imagina, você trabalha na prefeitura e eu chego para você trabalhar na prefeitura, no boteco que a gente toma pinga todo dia, e pergunto: e aí, como é que vai lá? O prefeito está bem lá? Como é que tá? Como é que é? Não sei porra nenhuma, ninguém me fala merda nenhuma. Você vai me responder. Eu vou falar o quê? Pô, então é uma merda a prefeitura, então. Então é uma bosta. Mas eu sou prefeito, você está tão próximo de mim, eu posso te informar tanta coisa, eu posso saber de coisas sobre você e posso alimentar essas coisas bem melhor e fazer você me defender lá fora no bar de pinga. Entendeu? Então, primeiro, conquiste os mais próximos.
Secretaria de Comunicação, ela vai atuar divulgando as informações institucionais, fazer cobertura jornalística e institucional da Prefeitura, bem como o contato com a imprensa. Ela que vai ter toda a relação com a imprensa para poder colocar, ela que vai definir o que vai, o que não vai, que vai regular a comunicação nos órgãos municipais como um todo. É o artigo 5º e 37 da Constituição. Gente, pode ficar tranquilo, esse negócio de ficar anotando, se vocês não quiserem mais olhar e não anotar, no final eu vou dar o CD, com tudo isso está direitinho, que está aqui, está no CD, tá? A Lei 866, que é a Lei de Licitação, a Lei 12.232, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Falar da Constituição, primeiro artigo 37. O artigo 37, ele vai determinar a publicidade, como que é a publicidade dos programas, dos atos, o que é feito, por exemplo, dos prefeitos de Teresina, lá no Piauí, isso foi em 2000. Eu estava lá. Até esse ano ainda está rolando esse processo. Ele está respondendo porque numa publicidade institucional da Prefeitura de Teresina, ele colocou o símbolo como um H, algo próximo a um H, o símbolo da propaganda institucional que ele estava fazendo, da Prefeitura, e o slogan era Unidos Seremos Mais Fortes, o nome dele é Heráclito Fortes. Ou seja, o símbolo era H, e o slogan tem Fortes. Eu acho que ele está tirando a Constituição, que aqui só está regulando o direito de todos receber as informações dos órgãos públicos, que é interesse do particular ou coletivo, ou geral, que vão ser prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, salvadas aquelas do sigilo, entre sigilo para a segurança da sociedade e do Estado. A Lei 866, que é a Lei de Licitação, ela regulamenta a forma de contratação dos serviços. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela mostra onde, ela define aonde que cai a improbidade administrativa, que são os atos que atentam contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, atenção agora, negar publicidade aos atos dos 232. Essa vai começar a utilizar alguma coisa. Essa lei ela estabelece as normas gerais sobre as licitações e contratos para a administração de serviços de publicidade. Agências, só agências. Comunicação. Prestados necessariamente por intermédio de agência de propaganda no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios. O parágrafo 1º. Subordina-se ao disposto nesta lei os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos no caput desse artigo. Ou seja, todas, companhias de água, de esgoto, transporte, tudo o que for controlado, serviço funerário, tudo o que for controlado pelos poderes, entra aqui também. Inclusive a administração indireta, tá, gente? E entidades controladas. Direta e indireta, que é o caso da companhia de água, tá? Considera serviço de publicidade. Aqui ela define exatamente o que é a publicidade. É aqui onde separa a publicidade da comunicação. Comunicação social, como se estrutura um departamento num órgão municipal, estadual ou federal. Todos eles acompanham a mesma estrutura, tá? Obviamente que cada tamanho vai derivar do tamanho da prefeitura, se for um vereador, de um vereador, de um deputado, você vai ter que adaptar toda essa estrutura para o tamanho da prefeitura, tá? Ou para o tamanho do governo, para o tamanho da presidência, ok? Se for Câmara Municipal, tem um tamanho, se for para um vereador, tem outro tamanho, para o deputado, outro tamanho, enfim. Essa aqui é a realidade, a estrutura, o esqueleto. Daqui você vai adaptar para o tamanho que você está. Muito bem. Está constatado que se mantém no poder quem melhor se comunicar com o eleitorado. Claro. Comunicação para o político é como o ar que ele respira. Se ele parar, morre. Parou de se comunicar com a população, esquece, você não é mais político. Eventos, tá? Todo evento é notícia. Qualquer evento que a prefeitura promova, que a Câmara promova, que a vereadora está presente, que o prefeito vai em Brasília, no Estado, é notícia. Todo evento. Responsável final por todos os eventos internos e externos. Planejamento, conferência de todos os tópicos, do som até a estrutura do palco. Do cerimonial ao que vai acontecer. Cerimonial.
primeiro conceito que eu acho que é importante a gente voltar a falar, parece que é uma coisa bastante óbvia, mas no dia a dia e principalmente nas campanhas a gente vê muito disso, a gente ter isso em mente para começar, tá? Que a internet ela não é um meio, não é um veículo de massa, tá? Ela é um ambiente no qual as pessoas interagem. Outra coisa é aquele conceito básico do Pierre Levy, quem ainda não leu, sempre que eu falo para vocês, eu sempre o básico é esse, né? De que as novas tecnologias estão descentralizando o poder da informação. E logicamente que sim, informação é poder, esse poder está descentralizado, esse poder está cada vez mais pulverizado, e a gente tem que saber, na verdade, cooptar essas pessoas para nos ajudarem no nosso mandato. E diríamos que o ponto máximo aí da evolução da internet na comunicação política é que hoje nós temos uma sociedade onde o consumidor ele se mescla ao cidadão e o cidadão ao consumidor. Então, a gente não tem diferença mais do que é do domínio público e do que é do domínio. Eu não vou falar das eleições no Brasil, por incrível que pareça. 2012, Obama continua sendo o centro das atenções em termos de comunicação digital. Porque ele fez alguma coisa muito diferente do que foi feito em 2008? Não. Mas porque ele nunca parou de fazer ao longo dos 4 anos e é essa a diferença. E é isso que eu queria que vocês tivessem bem em mente. Continuidade da comunicação. Eu costumo falar que trabalhar a comunicação nas redes sociais é mais ou menos como cuidar de um jardim. Você tem que ir lá todo dia, arrancar os matinhos, podar, regar, porque se você deixa, você deixa um mês o jardim lá sem nada, você não vai conseguir depois recuperar, vai ter um trabalho muito maior para isso. Então é uma comunicação. Na verdade, sendo muito sincera, a comunicação de qualquer pessoa em exercício de mandato, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, através de todos os meios. Só que a internet, por ter essa rapidez, por os fatos acontecerem e em seguida estarem na internet, né, é importante que você tenha, sim, um trabalho constante e um diálogo constante com seus eleitores.